E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras, galera, para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando aí tudo sobre essa semifinal do Paulistão, galera. Palmeiras e São Paulo. Fica até o final do vídeo e deixa aquele like, galera. O que se espera ser a estreia do Vitor Roque como titular. Chegou e já deve sair jogando, pelo menos é a aposta do GE, de todo mundo que está cobrindo o Palmeiras, coloca as prováveis escalações lado a lado. Se as escalações forem essas mesmas, Lino, o que você projeta para o jogo de hoje com o Vitor Roque titular e o São Paulo com o seu trio de zagueiros e o seu trio ofensivo? Os relatos são de que ele fez 4 sessões de treino, pelo menos, né? E nessas sessões de treino ele foi utilizado, que o Abel trabalhou com ele. Eu só tenho dúvida por uma questão tática, cara. Para o jogo de hoje, em especial, depois a gente até pode dar uma olhada no campinho. Se o São Paulo vier com 3 zagueiros, a ideia de ter o Flaco por dentro, 2 jogadores abertos para prender os laterais, os alas do São Paulo e provocar o São Paulo a ficar com uma linha, um arco de 5 jogadores, não é má ideia para o time do Palmeiras. Você ter o Flaco por dentro, com esses 3 zagueiros, vai dar superioridade no centro do campo, vai empurrar o São Paulo para o fundo e o São Paulo não tem contra-ataque. Ainda que o Lucas puxe, isso aí é campo sintético. O Lucas, não sei se ele segura muito tempo para puxar se ele ficar longe demais do gol. A estrutura do São Paulo com o Oscar, com o Calheri um pouco mais à frente, se o Palmeiras prender os alas do São Paulo e esse arco de 5 ficar estabelecido com os 2 volantes à frente, São Paulo vai passar o jogo inteiro no fundo. E com o São Paulo o tempo inteiro no fundo, você ter o Flaco para começo de jogo talvez seja taticamente interessante. Só por isso, mas todo o ambiente leva a crer que o Vitor Roque vai jogar. Eu também acho. Vai deixar o Flaco pro segundo tempo. Vocês lembram o jogo da primeira fase? Foi ruim. Nossa senhora, Horrível. foi um 0-0 insuportável, no qual o São Paulo claramente atuou para empatar, conseguiu o resultado dele, mal passou do meio campo. Um dos piores jogos do ano. Foi um dos piores jogos do ano. O Palmeiras se mantinha fora da zona de classificação, então a pressão era toda do Palmeiras à época. O Lucas ficou no banco, o Oscar ficou no banco, eles entraram. E foi um jogo em que o Palmeiras saiu mal, porque ele estava fora da zona de classificação, e o São Paulo conseguiu o seu objetivo, ainda que de forma muito feia, né? Que é jogar para ficar no 0-0. O empate favorece ao Palmeiras? Desculpa a minha ignorância. Pênalti. Então, a vantagem do Palmeiras é jogar em casa. Então não espere muita diferença, eu acho que desse jogo não. Você acha que mesmo sendo jogo único não abre muito, não? Só a favor do Palmeiras, né? Eu acho que o São Paulo não vai se abrir tanto assim não, Led. Estou com o maestro. Acho que o script, o roteiro do jogo deve ser semelhante. Não sei se o Paulo vai ser tão radical assim de mal passar do meio campo. Não, mas... não vai abrir mão de atacar, né? Ainda mais com, vamos dizer, com essa provável formação que a gente está ali. Mas não vai jogar de peito aberto. Isso aí e a gente volta à primeira fase, quando o Palmeiras só foi conseguir sua classificação na última rodada, mas sempre com uma pontuação superior à do São Paulo. E se pintava o problema do Palmeiras como gigante. E hoje o Palmeiras pode chegar na final do Campeonato Paulista, basta vencer um jogo em casa. Então acho que o problema não era tão gigante assim para o Palmeiras como muita gente achava que era durante a fase de classificação. E quanto mais a gente fala do Vitor Roque, mais eu desconfio que o Estevão vai ser ainda o cara para desequilibrar num jogo como esse. A fase desse menino, que ele está jogando de bola... Nunca marcou um gol em clássico, né? Curiosamente, o Estevão. Eu acho que ele ainda é o cara do time. Acho que quanto mais olharem pro Vitor Roque, mais a chance dele desequilibrar um jogo como esse. Todo mundo aqui espera o São Paulo defensivo, São Paulo atrás? Defensivo não. Acho que a gente não vai ter um São Paulo que a gente sabe que o DNA do São Paulo sempre foi propor jogo, tomar iniciativa. Acho que vai com menos pelo adversário e pelo fato de jogar. Vai deixar a bola com o Palmeiras, mas vai tentar jogar também. Até porque tem jogador para isso. Se for com essa escalação de 3 zagueiros, 2 volantes e o Palmeiras prender os caras do lado, vai ser ataque contra a defesa, com São Paulo com pouca chance de saída. Eu não iria com 3 zagueiros, eu iria com o Luciano, eu iria com um time um pouco mais corajoso, eu iria para jogar, cara. É uma partida única. Ficar só se defendendo para tentar numa saidinha resolver um jogo é pouco demais para o São Paulo. Ou você vai e joga, ou então vai tomar pressão até perder. Bom, essa é a prévia do jogo. Na prévia, o Neymar teria sido titular contra o Corinthians ontem. Essa é a prévia. Mas a gente vai fazer um favoritômetro. Quem é o favorito para avançar a final do estadual e encarar o Corinthians na decisão, Lino? De 0 a 100, São Paulo ou Palmeiras?
Pelo fato de jogar em casa, pelo fato da adaptação a piso característico, que São Paulo vier com 3 zagueiros, eu acho que é Palmeiras 60-40. Lédio Carmona? 65-35, Palmeiras. Aumentou um pouquinho o favoritismo do Palmeiras. Maestro? Não, eu estou com o Lino, 60-40. Acho que pela qualidade de Lucas, dessa gente, o Oscar, eles são jogadores que, se estiverem num bom dia, tem grande chance de fazer uma diferença, entendeu? Mas o Palmeiras tem essa vantagem do fato de jogar em casa e ser uma equipe pronta, né? E o fator de estreia do Vitor Roque. Do Vitor Roque, isso aí. Né? Esse é um jogador que realmente, se a gente for lembrar, né, tudo aquilo que ele fez no Atlético Paranaense, vai dar um retorno absurdo pro Palmeiras, né, que sempre procurou um camisa 9 e agora ele tem um camisa 9. Sim. Então, na média, ficou como de favoritismo para o Palmeiras, produção? 62-38. Agora eu vou falar de 100% aqui sobre como a Conmebol é preocupada com o racismo nas suas competições. Informamos na semana passada, em primeira mão, inclusive, aqui na sexta-feira, que a CBF enviou um ofício à Conmebol pedindo a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20 por causa das cenas de racismo que os jogadores do Cerro os torcedores do Cerro fizeram contra os jogadores do Palmeiras e levaram às lágrimas o garoto Luigi numa das entrevistas mais tocantes do ano aqui no futebol mundial. Pois bem, a Conmebol depois oficializou a punição que ela aplicou ao Cerro, não foi a punição pedida pela CBF, a Conmebol aplicou uma multa de $50 mil e também que o Cerro teria que publicar nas redes sociais uma campanha para conscientização contra o racismo e proibir o acesso aos jogos do Cerro dos torcedores que foram flagrados fazendo racismo. O Cerro... Na Libertadores Sub-20. Na Libertadores Sub-20. O Cerro fez um post expressando as sinceras desculpas pelo infeliz comportamento reprovável de certas pessoas que estavam na arquibancada e prometeu que, uma vez identificados, vai solicitar a inclusão imediata no Registro Nacional de Eventos Esportivos que eles têm lá no Paraguai e que, assim, os torcedores não poderiam assistir aos jogos como era a punição. Ontem, o Palmeiras entrou em campo, inclusive promete acionar as entidades máximas do futebol para tentar aumentar a punição ao Cerro. E agora eu mostro para vocês, se em caso há de se perguntar, mas $50 mil de multa pelos gestos racistas é muito, é pouco, é suficiente? Para ficar mais fácil o entendimento sobre o que representa esse valor, eu vou mostrar outras multas que a Conmebol aplicou por diferentes razões. Então o Botafogo, por exemplo, ele foi multado em $78 mil, $28 mil a mais, pelo uso de sinalizador antes do jogo contra o Peñarol. O Fluminense, ele foi multado em $100 mil por atrasar 1 minuto o retorno do vestiário contra o Colo-Colo. E o Flamengo, pela mesma razão, contra o Bolívar em La Paz, atrasou em 3 minutos o retorno, $100 mil. O São Paulo foi multado em $80 mil pelo uso de sinalizadores contra o Botafogo. Então presta atenção a esses valores. Botafogo multado em $78 mil, $28 mil a mais do que racismo, pelo uso de sinalizador. O Fluminense multado em $100 mil, o dobro da multa de racismo, porque atrasou em 1 minuto o retorno, não pode atrasar, eu sei, atrasou em 1 minuto o retorno do vestiário contra o Colo-Colo. O Flamengo, multado também em $100 mil, o dobro da multa de racismo por atrasar em 3 minutos o retorno a campo contra o Bolívar. E o São Paulo, multado em $80 mil. Conclusão, qualquer coisinha que você cometa nas competições sul-americanas rende uma multa superior a racismo. Eu acho que qualquer multa em cima de um problema como esse, que é o racismo, ela tem que ser de $1 milhão. Primeiro, não pode ser de $1.000. $1.000 é dinheiro de pinga no futebol, não é mais. No futebol sul-americano, $50 mil. Desculpa, cara. Isso aí, qualquer clube ri dessa punição. Sobre portões fechados é na Libertadores Sub-20, né? Isso. Desse ano. O Cerro já está eliminado. Então, para que serve essa punição? O Cerro já está eliminado, já está na semifinal. Semifinal é Flamengo e Danúbio, Belgrano e Palmeiras. Então, é uma punição para inglês ver, porque não existe, não tem jogo mais.
Então, para que fechar portão? Já Eu tá acho que essa é uma demonstração que realmente eles estão pouco se lixando para o que E a que ação aconteceu. educativa numa boa, cara. Eles devem pô, vamos ter uma ideia inteligente, vamos fazer uma ação educativa nos sites. Pô, pelo amor de Deus. Olha, para mim, isso não é punição. Não houve punição nenhuma. Para mim, não conta como nada isso aí. Não aconteceu nada. O Comebol colocou 50 mil dólares no caixa dela. Exatamente. O último ponto. Para onde vai os 50 mil dólares? Vai para alguma ação educativa contra o racismo? Vai para algum instituto na luta contra o racismo? Ou vai para o cofre da Comebol? Mas não é chocante que um Cara, clube fique um inacreditável minuto isso, atrasado no vestiário, renda uma multa de 100 mil dólares e um clube cujos torcedores cometem racismo, cospem na cara dos atletas brasileiros, a multa é metade disso? Não é meio chocante, cara? É chocante. E você não acha que, mesmo que fosse 100 mil dólares a luta contra a punição por racismo, para mim ainda era barato. Não, eu acho que a medida que a CBF sugeriu de exclusão do Cerro, ainda que na reta final da competição, era o melhor recado que o futebol sul-americano poderia passar para o mundo. A gente não tolera isso. Eu acho que teria que ser a exclusão do Cerro na próxima Libertadores. Enfim, que seja. A CBF pediu a exclusão na Sub-20. Já era um baita de um recado. Você excluir um clube de uma competição cujos torcedores praticaram racismo. Já era um recado, que eu acho importante, assim, inédito, né? Aqui em competições da Comebol. Já aconteceu na Copa do Brasil com o Grêmio. Mas aí você dá uma multa de 50 mil dólares, que é, como vocês viram, um valor ínfimo na comparação com outras punições. É reincidente, André. Você vê, né? Tantas outras situações e ações que foram feitas pelos Mas aconteceu quando o Palmeiras, na Libertadores adulta, jogou lá o Tabata. O punido foi o Tabata. Foi, 4 meses. O seu foi multado e o Tabata levou 4 meses de suspensão por avisar o juiz que estavam fazendo gestos de macaco no estádio. Só por isso ele foi punido por 4 meses de suspensão. É um deboche na cara da sociedade. Deboche na cara da sociedade. Mas o deboche maior, do portões fechados, não tem mais jogo, gente. Que portão que você vai fechar? Mas o deboche maior é não terem identificado esse torcedor. Não, isso aí é outra esse cara questão, não está respondendo, ainda que seja pelas leis paraguaias. Mas não tem essa lei, Lino. Lá não é crime. É crime, mas não é punível com prisão. É crime, mas é passível de multa. Se identificado for, a Justiça do Paraguai vai estabelecer um valor para ele pagar, mas não colocará o racista atrás das grades. Mas isso aí é o mínimo, ele responder às leis do país dele, que seja isso. Mas esse cara tinha que ser identificado. Não deve ser tão difícil, né? Desde 22, o racismo no Paraguai é crime, mas não punível com prisão. Cara, quantas pessoas tinham naquele estádio? 1000 pessoas? Não tinha ninguém no estádio. E olhe lá. Não, era a coisa mais fácil que tem identificar aquele cidadão, cara. Entendeu? Se quisesse, identificava. Olha, é o pior. Ele com a criança no colo. Que recado é esse? Pelo amor de Deus. Eu não vou falar mais disso que chega. Eu já sofri racismo, né? Infelizmente, lá na Itália, uma vez, e sei o quanto isso bate em você. E o menino foi extremamente corajoso, primeiro para falar sobre o assunto, e ainda mais na entrevista pós-jogo, né? Que você vê nitidamente que ele ainda estava traumatizado, e vai traumatizar mesmo, não tem jeito, nem tem 18 anos, é a forma como ele fala para o repórter, né? Se você vai me perguntar sobre o jogo, né, porque o cara não tem a mínima ideia daquilo que ele está sentindo e vai arrastar isso para o resto da vida dele. O recado que o menino deu foi um recado extremamente consciente, maduro, entendeu? Sobretudo para quem tinha acabado de sofrer o problema. André, eu aprendi na minha vida o seguinte: você não cospe nem no chão, você imagina cuspir na pessoa. Além do fato dele ter sido ofendido, ainda teve o caso de que tentaram, né, humilhá-lo mais ainda com cusparada. Pelo amor de Deus. E você vem com uma multa desse tipo? Para com isso. Né? Metade do que clubes que atrasam em 1 minuto o retorno do vestiário no segundo tempo pagam pela desobediência aos regulamentos da Comebol. Bom, a final do Campeonato Carioca foi definida com o Fla-Flu. É isso aí, torcedor do Verdão. Deixa aí nos comentários aí o seu placar da partida de hoje. Verdão aí, quanto é que vai... Acredito que vai ganhar o São Paulo, né? 3-1 meu placar, galera. Beleza? Fica com Deus e até mais.